vez eu te dei o meu nome e o que você fez, ei? E o que você fez, ei? Cagou tudo. Uma vez, ei, eu te dei uma chance. Uma vez, ei, eu te dei o meu nome e o que você fez, eu. E o que você fez, não. Alô? Eu tô ligando pra saber quando é que tem reunião. O que eu tenho que fazer pra poder comparecer? Ah, certo. Obrigado, bom dia. Uma vez, uma chance eu te dei. Uma vez, o meu nome eu te dei. E o que você fez, e o que você não fez. Quem é o seu melhor amigo? Ah, Cris, pra que essa pergunta agora? Ai, por que você sempre foge dessa pergunta? Porque graças a Deus eu tenho boas opções. E você é uma delas. Não que ser o melhor pra mim vai fazer diferença, mas eu só queria saber se tem alguém que você pode contar tudo, sem ressalvas, sem medo de ser julgado. Tem. Essa pessoa não sou eu, não é? Ah, Cris, isso é natural, sabe? Tem coisas que eu não consigo falar pra você. Mas não sei porquê, não é marcação contigo. Pro Arthur você conta tudo. Ai, Cris, tá com ciúmes do Arthur agora? Ai, nosso santo não bate. Ele se acha demais, eu não gosto de gente assim. Eu não vou deixar você falar mal do meu amigo, viu? Tá, mas eu espero que você nunca esqueça da nossa história. E você deixa, Cris? Fico mandando mensagem toda hora. Ah, você tá bem? Ah, tá precisando de alguma coisa? Fico mandando música. Mas eu bem que gostei dessa sua preocupação comigo. Fez muito bem. Mas, se fosse por você, não queria me chamar pra vir morar aqui no Rio. Ah, claro que não. O apartamento não é meu, é do Hernandes. Ele que me convidou. Aí você falou comigo, eu falei com ele. E aqui estamos nós, né? Gui, eu gosto muito de você. Ah, eu também. Tá, então vamos deixar de papo porque eu tenho que sair com o Bernardo. Vocês não acabaram? Sei lá, faz mais de uma semana que ele não aparece aqui. É. Ele foi assaltado, mas já tá tudo bem já. Que bom. Sabe se o mundo ameaça desabar e a certeza deixa a dúvida vencer? Pra que se preocupar muito com isso? Solta a cabeça, deixa ela viajar. Alô? Eu preciso falar com você. Pode ser agora? Te encontro aqui em casa. Olha, eu esperava ver Jesus descendo na terra
Britney cantando sem playback, mas eu não esperava você me ligar. Pois é, nem eu. Mas precisamos falar sobre Guilherme. Ai, não sou obrigado. Vocês são amigos e eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa pra ajudar ele. Continuo não sendo obrigado, mas fala. O Gui, ele tá namorando um carinha que não sabe que ele é soropositivo. Não sabe como ele sofre fácil. Ele vai acabar se decepcionando. Então eu pensei que se você tentasse falar com ele, quem sabe ele não te escutaria. Olha, Cristiano, eu tenho certeza que o Guilherme me ouviria sim. Até porque a gente tem uma relação muito forte de amizade, mesmo pela forma que a gente se conheceu. Sabia que o Gui já foi caidinho por mim? Eu não sei onde você tá querendo chegar. Até onde o seu recalque alcança? Como o Gui consegue ser amigo de uma pessoa como você? Olha, eu te devolveria essa resposta na mesma moeda. Mas como eu sou mais criativo do que você, eu me limito a dizer que é por causa de você que as bichas más são conhecidas hoje em dia. Incrível, Arthur. Incrível. Deve ter sido alguém muito necessitado que encheu a tua bola. Aí você se tornou isso. Só pra constar, eu sou amigo do Guilherme, sim, e eu vou fazer de tudo pra ele ser feliz. Inclusive, afastar ele de você. Beijo. Me bloqueia no Face. Una tarde espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota Nini Flores de corrida. Nunca mais. Dentro da minha casa, não. Você sabe quanto custou essa merda? Merda que você tá fazendo com a sua vida. Merda eu fiz quando aceitei seu convite pra vir na sua casa. Na minha casa você não cheira mais. Tá? Dentro da minha casa você não vai trazer mais ninguém que não te faça bem. E dentro da minha casa você vai seguir as minhas regras. Ah, tá jogando na minha cara, é? Eu não permito que você faça o papel de vítima. Valeu. Já entendi. Seja feita a sua vontade. Amém. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo. Você fez isso? Você quer que eu te explique de novo? Antes, você não é meu dono. Esse tempo já passou. Nunca paguei pra ter você, Ícaro. Não diretamente.
Mas você acha o quê? Que quando você chegou naquele bar e eu disse que era garoto de programa, que era ator pornô, mas que queria sair dessa vida, era por sua causa? Não acho nada. Mas você podia aproveitar e ser mais claro. Tô sendo. Pô, eu vi o potencial dos meus clientes. E aí vi você chegando de carro, dizendo que morava na Zona Sul, tava separando carente. Eu sabia que você podia ser um cliente de mais de uma noite. Melhor do que os R$80 que você ia me pagar pelo programa. Era uma boa casa, boa comida. A gente nunca transou, Ícaro. É. Pra você bastava um abraço, um carinho, dormir de conchinha. Você tinha esperança que eu te amasse, né? Aí veio a desgraça da minha vida e eu achei outro motivo pra ficar aqui. Você falando agora, eu começo a entender. Obrigado por me dizer. De nada. Fico feliz que saiba. Quando ele sorriu pra você, eu devia saber que eu te perdi e que era pra valer. Quando ele saiu com você pela primeira vez, eu me lembrei de como era com você. Mas tudo bem, eu nunca soube perder o amor. Você não entende isso por aí? Deve ter soterrado no meio dessa bagunça aí. E aí, vamos passar a noite numa baladinha hoje? Eu tenho coisa melhor pra fazer, Arthur. O quê? Assistir American Horror Story com o namoradinho? Fala sério, né? Sou obrigado. De terror por terror, tô preferindo da série mesmo. E esses últimos dias você anda meio assustador. Posso ficar aqui? Dá um tempo? Não tô afim de pegar trânsito agora. Pode. Mas tem que fechar a porta quando sair. Porque o pessoal vai demorar um pouquinho a chegar. Tá. Vê se não faz bagunça, viu? Mais impossível. Tchau. Gente, queria que demorar mais. Oi. Posso entrar? Não sei, quem é você? Vem pra reunião. Ah, tá. Mas olha, eu acho que você tá um pouco equivocado hoje, não é dia de reunião não, pelo menos não que eu saiba. Eu sei que né? Foi por isso mesmo que eu vim. Porque eu queria falar com alguém sem tanta gente me ouvindo. Nossa, obrigado. O que você disse? Nada. Qual é o seu nome? Renato. Arthur. Você mesmo que eu falo? Você tá com aquela coisa do desabafo, né? Pode falar. Sei lá, eu pensei que fosse diferente. Você tá nervoso, né? Calma. Fica calmo. Tá, então, o que eu faço? Ah, eu sou a favor da liberdade. O que você quer fazer? Você é gay? Por quê? Você não é? Não sei. Quer dizer, eu te perguntei primeiro. O que você acha? Sei lá, eu não queria que você fosse. Eu não ia me sentir muito à vontade conversando com alguém. Apesar de saber que as reuniões são pra gays. É bem controverso, né? Tá, mas se não quiser, não precisa responder, né? Tanto você vê nessa revista, hein? Coisas pro nosso casamento. Aliás, o que você acha da gente casar em dezembro? Você acha que vai dar tempo de organizar tudo assim em tão pouco tempo? Meu amor, eu tenho tudo organizado desde o dia que a gente se conheceu. Há 5 anos eu planejo nosso grande dia. Você imaginava que a gente ia casar? Desde o primeiro beijo. Nossa, eu sou tão bom assim. Para de ser convencido, João. Pô, é que você foi meu primeiro homem, né? Você sabe. Não, eu já tinha ficado com outras pessoas, mas homem mesmo só você.
Eu não tô reclamando, tá? Isso me deixa muito feliz. Sabe o que me deixaria muito feliz? O quê? Entrar na igreja grávida. Ai, João, eu acho tão bonito. E onde estão as tradições familiares, os seus pais iriam me matar. Não deu nada. Meus pais sabem que a gente transa. Além do mais, minha mãe outro dia me levou na ginecologista. Ai, foi um saco, porque eu tive que fazer um monte de exames pra saber se estava tudo bem, se eu podia... E tá tudo bem? Tô pronta pra ter o nosso primeiro filho. Tá doido, cara? Claro que não sou gay. Sou hétero, pareço gay? Não. Desculpa. E você também tem AIDS? Não, claro que não. Parece? Não, que... Por que você tem medo? Eu tenho amigos aqui, gays. A gente pode conversar? Claro. Pra isso que servem os amigos héteros. Vai que o que vem não se sabe e fica mais fácil de reinventar um amor de nós vícios e certos encontros que a gente não programou. E até foi melhor pra pensar em nós, pois a distância é bobagem. Então vem que o futuro nos espera. Não sei quem eu sou, depois de você eu só sei que eu estou bem melhor assim. Bernardo Capozoli. E também tô bem surpreso de você ter vindo aqui falar comigo. Faz muito tempo, né? Muito tempo. Mas então, qual é o seu problema? Diz o seu. Tem problema? Depois de tanto tempo a gente ainda tem os mesmos hábitos. Sempre quando alguma coisa tá ruim, a gente vem aqui no nosso lugar. Quem foi que inventou que você não pode alcançar? Ela é franca demais e difícil de lidar. Você nem me contou como foi a reunião lá com o Hernandes. Eu conversei com ele. Na verdade, eu nem o conheci. Mas você foi na casa dele, não foi? Fui. Encontrei outro garoto lá. Trocamos ideia. Foi bem legal. Ah, que bom, meu filho. Como você tá se sentindo agora? Não sei. Só falei o básico mesmo. Mas pelo menos ele não é gay. Ai, Renato, e daí? Se ele fosse gay, qual o problema de ser gay?
Eu não me sinto bem perto de gays. Renato. Eu não quero eliminar os gays do mundo e nem nada disso. Só que eu preciso aprender a lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E um cara me olhando com desejo é a última coisa que eu quero. Filho, você precisa superar isso. Obrigado, mas eu não precisava estar passando por nada disso. Olha só, Renato, eu não vou mais aturar que você me desrespeite. Eu já dei tempo suficiente pra nossa relação voltar a ser como era. Você tá me ouvindo? Não se preocupa, eu vou te obedecer. Mas não espere de mim nem amor e nem respeito. Renato, volta aqui. Renato! Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom prover. Por que o Guilherme não me contou? Por que aqueles exames foram parar na minha mochila? Por que eu só vejo amor quando eu olho nos seus olhos? Por que eu sinto medo que ele tem de se entregar ao prazer quando eu toco? Por que ele prefere se encontrar em público só pra gente não cair na tentação de transar? Eu amo tanto o Guilherme que aprendi que de 10 a 35% dos casais sorodiscordantes transmitem HIV um pro outro no período de 3 anos de relações desprotegidas. Se a gente usar camisinha, certamente a gente vai ficar no grupo de 65%, o de casais sorodiscordantes. Soube também que em alguns casos é preciso que o sexo oral do soropositivo seja feito com camisinha. Mas cada caso é um caso. E o Gui só precisa entender que onde houver amor, o vírus se tornará apenas um detalhe. Eu só preciso fazer com que ele entenda isso. Música sempre foi o meu refúgio para os momentos de aflição, de dúvidas, de tristezas e desconfianças. Cantarolar ou ouvir canções desativa a parte do meu cérebro que mantém os medos e as preocupações e automaticamente me leva para um estado de espírito que inevitavelmente me deixa feliz. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Cara, canta outra, né? Gosto de muita coisa. Chico, Gal, Marisa, Caetano, essa velha guarda toda. Sabe uma que eu gosto muito? Tipo assim, é como se fosse um hino pra mim. Qual? A do Gonzaguinha. Putz, Gonzaguinha é foda. Sabe aquela assim, eu não sei cantar muito. Deixa de vergonha, vai. Um homem também chora, também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Já que você tem o hino da sua vida, eu também tenho o meu. E qual que é? Sempre quando eu tô com algum problema, chateado, achando que nada vai dar certo, que a vida é uma merda, que tá tudo errado, eu coloco essa música pra ouvir. É do Cartola, diz mais ou menos assim: a sorrir eu pretendo levar a vida, fui chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim dessa saudade e de ter outro alguém pra amar.
sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade. Eu me conheço mais, olhando pra você eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer, pra lhe oferecer, enquanto a gente conviver, pra lhe oferecer.